Bom, na aula de hoje, a gente vai começar a olhar o conceito de uma derivada de uma função. Então, vamos começar olhando o que é a derivada. Então, a derivada de uma função. Bom, o conceito de derivada tem duas interpretações que a gente pode fazer. Historicamente, surgiu tentando resolver dois problemas. Eu vou começar aqui com o que é o mais aplicável assim da ideia da derivação, que é a ideia da variação como sendo um indicador da taxa de variação de uma função. Deixa eu perguntar aqui para vocês que estão assistindo ao vivo. Vocês lembram lá da física sobre o conceito da velocidade instantânea e velocidade média de um objeto? Sim, não. Só uma resposta ali no chat já tá bom. Como é que você calcula a velocidade média de um objeto? Alguém lembra da ideia? Digamos assim. Um Está relacionado também à ideia do que é velocidade, né? A velocidade seria uma representação do que é da quão rápido um objeto se desloca em função do tempo. Então, para você calcular a velocidade média de um objeto, o que você faz? Você pega a posição inicial no espaço dele, a posição final, e você divide pela variação de tempo. O t1 menos o t0 inicial. Então, a velocidade média de um objeto pode ser dada por essa equação daqui. S0 menos S1 sobre T1 menos T0. Ou talvez, tradicionalmente, isso é representado dessa maneira. Opa. A variação da posição dividida pela variação do tempo. Essa seria a ideia da velocidade média. Tá, mas ligado a essa ideia daí, tá, que a velocidade indica quão rápido um objeto varia no tempo, na posição dele, vem também ligada a ideia da derivada. Porque lembram lá, velocidade instantânea, velocidade média é isso daqui. A velocidade de um objeto durante o percurso varia. Ele pode muito bem acelerar muito aqui, só que aqui ele fica parado durante um tempo, ele vai um pouco mais devagar. Ele pode até mesmo voltar em algum momento e depois continuar indo. Tudo isso aí não vai ser pego pela ideia só da velocidade média. A velocidade média só pega a velocidade média. A ideia seria, ele gastaria o tempo equivalente se manter essa velocidade constante ao que ele teve ali. Bom, mas aí a gente tem a ideia do conceito da velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? É a velocidade que ele tinha num determinado instante de tempo. Como é que você faria para calcular essa velocidade instantânea? E a ideia também mais ou menos ligada com o quê? Como eu falei aqui, se você tem um intervalo de tempo muito grande, por exemplo, digamos que aqui é 0 e aqui é 10 horas, a velocidade média não vai ser uma boa indicação de qual era a velocidade dele em momento nenhum, porque isso aqui está um intervalo muito grande. Só que quanto mais próximo for, digamos, eu comecei aqui no 0, eu comecei aqui no 1 minuto. Dentro desse intervalo de tempo, a velocidade média é uma indicativa um pouco melhor de qual foi a velocidade. Tipo, ele não vai ter nunca como fazer um movimento do tipo que eu indiquei aqui. De ter voltado o percurso e depois ter continuado de novo. 1 minuto é um intervalo de tempo muito pequeno para isso. Minha ideia é que quanto menor for esse intervalo de tempo, mais próximo a velocidade média vai estar da velocidade que ele estava num determinado instante, certo? Esse
processo que eu estou fazendo aqui de ir diminuindo, lembra a ideia de quê? Diminuindo o intervalo de tempo. Vamos ver se alguém vai comentar ali no chat. Mas eu já vou escrever aqui uma coisa. Então eu tenho aqui, nesse exemplo que eu estou fazendo, eu vou chamar ST a função de posição no tempo. Ou seja, num determinado instante de tempo t, a posição do objeto é dada pelo valor dessa função daí. Digamos, no instante 0 ele está na posição inicial ali de 0 km. No instante 10, ele andou e percorreu 10 segundos, ele percorreu, não sei, alguns metros. Mas a ideia é que essa função daí ela vai descrever a posição do objeto em função do tempo. Ligado a isso daqui, eu também tenho a ideia da velocidade do t, que é a função velocidade. Ela indica quão rápido o objeto está indo em função do tempo também. Eu quero descobrir como, supondo que eu conheça a função S, tá? Em qualquer instante de tempo. Eu quero descobrir como é que eu encontro a função da velocidade. Eu também quero estabelecer uma relação entre as duas. Então, a ideia da velocidade média é assim, ela é uma velocidade que se o corpo percorresse ali aquele mesmo tempo, nessa velocidade constante, ele faria o mesmo deslocamento. Então ela é uma aproximação, entre aspas, uma simplificação da velocidade real. Só que como eu falei aqui nesse comentário, quanto menor for o intervalo de tempo que eu pegar no cálculo da velocidade, quanto menor for a distância entre o T1 e o T0, mais próximo isso vai estar do quê? Da velocidade no ponto T0. Certo? Porque se eu estou diminuindo o intervalo de tempo que eu tenho, a velocidade não tem como variar tanto. Então, melhor vai ficar a minha aproximação. Então, como que eu poderia fazer para calcular, com as ferramentas de cálculo que a gente já viu até agora, a velocidade no instante t0? Supondo que eu conheça a função posição em qualquer instante de tempo. Porque eu fui acompanhando o objeto, então eu sei onde ele está em cada instante do tempo. Como é que eu faria então para calcular a velocidade dele? Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu deixar mais óbvio ainda. Tá, então, eu vou até trocar o T1 ali pelo T0 só. Isso aqui é a velocidade média do T até o T0. Quanto mais próximo o T for de T0, mais próximo isso aqui fica da velocidade no instante T0. Então, a minha pergunta é, como é que eu posso fazer Z para calcular o valor real de V de T0? O que é esse processo de aproximar o ponto T do ponto T0? Esse processo que eu estou fazendo... Tá. Eu estava esperando para ver se alguém ia falar. Sim, é exatamente isso. Você está pegando o limite. O V de T0 não é nada mais, nada menos do que o limite quando T tende a T0 de ST menos ST0, T menos T0. Esse processo de pegar o limite, tá,
também está relacionado com a ideia aqui da variação. Porque a velocidade não é nada mais nada menos do que ela é uma indicação de quão rápido o objeto vai se deslocar. A posição dele varia. Ou seja, a velocidade é uma indicação da variação da posição do objeto. Tá? Isso daqui seria a primeira ideia da noção da derivada. Que a derivada ela é o quê? Ela indica qual é a taxa de variação de uma função. Então, nesse sentido, a gente diz que a velocidade é a taxa de variação da posição. Ela é representada como essa ideia? O v de t0 ele pode ser representado como ele é o limite, quando t tende a t0, s de t menos s de t0, t menos t0. A gente dá um símbolo para isso. Eu coloquei aqui uma notação que é comum também lá na física, essa da velocidade da variação, do delta. Tá? Que a velocidade média vai ser a variação da posição sobre a variação do tempo, com um delta indicando. Essa notação está ligada com a notação da derivada, porque a notação da derivada ela significa d de dt do s. Outra notação que é comum também é essa daqui, o S'. Isso aqui é uma notação que representa o quê? O ddt indica a variação em função da variável do tempo. Essa notação tem as suas raízes aqui nesse negócio do delta. O delta virou um d. Mas essa daqui seria a notação da derivada. Então a derivada representa a taxa de variação da função. Também relacionado com isso, a gente tem na física a ideia da aceleração. A aceleração de um objeto também é a taxa de variação da velocidade. Então, isso aqui é uma ideia bem corriqueira que acontece. Essa ideia da taxa de variação também é importante em vários campos, porque isso daqui, na verdade, é uma das coisas mais importantes no cálculo, para você chegar lá em equações diferenciais, porque tem muitos fenômenos físicos que envolvem que a taxa de variação aparece no meio da relação da função. Por exemplo, um exemplo também que é bem clássico, que não aparece muito longe assim no curso, da física pelo menos, é que se você tem um circuito, tá, com um indutor, um circuito RL, tem uma resistência, tem uma indutância, uma corrente aqui. A queda de tensão no indutor ela é proporcional à taxa de variação da corrente. Então, se você tem uma fonte de tensão que é variável, a taxa de variação dele vai induzir uma queda de tensão na corrente. Então, mais um exemplo aqui de onde que essas derivadas aparecem. Então, essa ideia da taxa de variação é uma ideia que aparece muito corriqueiramente. E a gente usa ela para definir a função. Eu vou explorar isso aqui um pouco mais lá na aplicação de derivada. Por exemplo, que você sabe se uma derivada é positiva num ponto, significa que a função perto daquele ponto está crescendo. Se ela é negativa, significa que ela está decrescendo. Intuitivamente, aí, com esse exemplo da velocidade, faz mais sentido, porque faz bastante sentido, porque se um objeto está indo numa velocidade positiva, ele está indo para frente. Então a posição dele está aumentando. Se a velocidade dele é negativa, a maneira de interpretar isso é o quê? Que ele está andando para trás. Então a posição dele vai voltar. A gente vai provar isso e ver por que a equação faz sentido, essa ideia do crescimento e do decrescimento. Mas primeiro a gente começa então agora com essa definição. A derivada de uma função é definida num ponto t0, desculpa, é definida como sendo o limite quando t tende a t0 de f de t menos f de t0 sobre t menos t0. Uma definição possível. Existe uma outra também
que aparece, e aparece até quando a gente pensa aqui. Também essa definição equivalente é eu dizer o quê? Limite quando um h tende a zero de f de t mais h menos f de t. Essas definições daqui são iguais. Essa daqui está mais relacionada com você pensar nessa taxa de variação como sendo a variação de tempo e a variação de tempo indo para zero. Então aqui seria o tempo inicial mais a minha variação de tempo, menos o meu tempo inicial. Então são só duas maneiras diferentes de você escrever a equação. Às vezes é mais fácil você, para calcular a derivada, usar essa definição. Às vezes é mais fácil você usar essa daqui. Mas o limite que ela encontra é o mesmo. Sempre. Então essa aqui seria a primeira ideia da derivada como sendo uma taxa de variação de uma função. Agora, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a derivada funcionando como sendo a outra interpretação da derivada, que é a interpretação geométrica.